Muitas vezes nós nos preocupamos com o que devemos comer para emagrecer, o que precisamos deixar de comer, compramos os melhores alimentos, mas na hora de armazenar e preparar esses alimentos, nós corremos o risco de perder os principais nutrientes que vão melhorar nossa saúde e até ajudar no processo de emagrecimento. Então, qual a melhor forma de preparar os alimentos, de conservá-los para não perder os seus nutrientes? Importante ressaltar que o aproveitamento dos nutrientes vai além do que nós comemos, além do método de cocção, a forma como a gente vai cozinhar, vai além da forma de conservação dos alimentos. Isso porque o nosso estado de saúde, a nossa saúde digestiva vai interferir totalmente na absorção de tudo que nós ingerimos. Muitas vezes nós comemos os alimentos ricos em nutrientes, mas não mastigamos adequadamente, por exemplo, ou o nosso estômago, nosso intestino estão deficientes em enzimas digestivas, que são essenciais para que esses nutrientes sejam adequadamente preparados para absorção, ou a nossa mucosa intestinal está com a permeabilidade alterada. Então eu quero te mostrar quais são os fatores que vão afetar, que vão determinar esse aproveitamento dos nutrientes. Os fatores são a qualidade dos alimentos que ingerimos, então a origem desses alimentos, a forma de cultivo, a sazonalidade. Então, se a gente consome vegetais orgânicos, nós vamos ter uma riqueza maior de nutrientes, uma riqueza maior de antioxidantes quando comparados àqueles alimentos cultivados em lavoura, cultivados com agrotóxicos e fertilizantes, por exemplo. Um outro fator que afeta esse aproveitamento e a disponibilidade de nutrientes dos alimentos que nós ingerimos é a forma de preparo desses alimentos, o método de cocção que nós chamamos. E também o método de conservação, ou seja, refrigeração, congelamento, esterilização, pasteurização. Esses métodos vão afetar, sim, a qualidade, a quantidade de nutrientes. E também a combinação entre os alimentos na hora de montar uma refeição, né? Ou seja, tem nutrientes que competem com outro, por exemplo, cálcio compete com ferro. Então essa combinação na refeição vai ser determinante para o aproveitamento de nutrientes. E claro, a mastigação, a forma como mastigamos, vai fazer toda a diferença no processo digestivo e na absorção dos nutrientes. Eu já gravei um vídeo falando e explicando exatamente como deve ser a boa mastigação, para que a ação das enzimas digestivas seja completa. Essas enzimas começam a agir na nossa boca durante a mastigação, continuam no estômago e finalmente no intestino, para que lá no intestino ocorra a absorção dos nutrientes através da nossa mucosa intestinal. E depois que o alimento foi absorvido, o nosso corpo precisa utilizar esses nutrientes. As nossas células precisam ser capazes de absorver, de captar esses nutrientes. E para que isso aconteça, há uma série de reações metabólicas, ações enzimáticas, proteicas que devem estar sincronizadas e atuantes no nosso organismo. Então, o aproveitamento dos nutrientes que comemos vai depender de todos esses fatores. Mas como conservar os alimentos para manter as propriedades nutricionais do alimento em si? Nós estaremos nos referindo a como vamos tratar, manipular os alimentos de forma a manter e até melhorar a quantidade e a qualidade dos nutrientes e a qualidade microbiológica, que é a presença e a proliferação das bactérias, fungos e vírus nos alimentos. Os principais métodos de conservação de alimentos são congelamento, refrigeração, pasteurização e esterilização.
Será que esses métodos são capazes de manter as propriedades nutricionais dos alimentos sem perder, por exemplo, as quantidades significativas de proteínas, micronutrientes e vitaminas? Tudo vai depender da forma como é feito. E é isso que eu vou te ensinar. O fator mais determinante na conservação das propriedades nutricionais é a temperatura, tanto na hora de cozinhar como na hora de armazenar. A temperatura é um dos fatores que vai determinar o crescimento dos micro-organismos e assim, consequentemente, a alteração do alimento. Cada micro-organismo presente no alimento tem uma temperatura ideal de crescimento. Quanto menor a temperatura, ou seja, quanto mais frio, quanto mais gelado, menor é o crescimento de bactérias e micro-organismos. Até chegar numa temperatura tão fria que inibe e até paralisa o crescimento dessas bactérias, como é o que acontece no processo de congelamento, por exemplo. Nós vamos tentar colocar uma imagem de um termômetro, ok? Então veja bem, o congelamento e o resfriamento de alimentos não mata as bactérias, apenas inibe o crescimento delas, porque a atividade metabólica ali no alimento continua. E quanto mais frio, menor essa atividade metabólica. Porque os alimentos contêm enzimas, aquelas enzimas que, por exemplo, promovem o amadurecimento das frutas e das verduras, elas também promovem o escurecimento, aquele saborzinho amargo, por exemplo, ao longo do tempo em que o alimento está refrigerado ou congelado. Então, esses fatores, o congelamento e o resfriamento, não vão inibir. Na refrigeração ocorre o retardo do crescimento de micro-organismos e dessas atividades enzimáticas, o que também prolonga o tempo de uso desse alimento sem grandes alterações na sua composição inicial e podendo assim estender o prazo de validade por alguns dias, que no caso do congelamento pode se estender por meses. Então, a principal diferença entre o processo de refrigeração e congelamento é justamente esse tempo de conservação, porque no congelamento nós conseguimos atingir menores temperaturas do que na refrigeração. No congelamento, nós utilizamos temperaturas muito baixas, né, comparados com a da geladeira, e por isso nós inibimos o crescimento bacteriano e retardamos praticamente todo o processo metabólico. Existem dois tipos de congelamento, que se diferem principalmente pela velocidade que o alimento é congelado. Isso vai interferir totalmente na perda de nutrientes. Por exemplo, o ultracongelamento do alimento é a forma como o alimento é congelado em uma velocidade muito rápida, o que é possível somente em máquinas industriais, em cozinhas industriais. Então, o ultracongelamento tem a vantagem de não formar grandes cristais de gelo, que é responsável também pela perda dos nutrientes e das qualidades sensoriais do alimento, o que eu vou explicar daqui a pouco. Mas infelizmente esse é um processo que na nossa casa não é possível de ser feito. Por que nós deveríamos congelar os alimentos então? Sabe quando você tem uma grande quantidade de um alimento que corre o risco de estragar, de perder, por exemplo, na safra de morango, ou de abacate, de caqui, de mexerica, né? Que você tem aquela grande oferta de frutas e você não quer correr o risco de perder. Então você precisa estocar e também alguns alimentos que você quer ter sempre congelados, né? Por praticidade no dia a dia, para que você tenha sempre aquela comidinha pronta, né? No caso de pratos prontos, carnes, legumes. E assim a gente consegue estender a validade dos alimentos e também ter praticidade para o dia a dia, o que é essencial no processo de emagrecimento e também para a alimentação saudável. E o que acontece com o alimento no processo de congelamento? E como esse congelamento deve ser feito para conservar as características nutricionais? Como nós vimos anteriormente, no congelamento, as reações químicas e enzimáticas do alimento continuam acontecendo lentamente.
o que vai causar algumas alterações no alimento, como por exemplo a mudança no sabor, alguns alimentos podem ficar meio rançosos, mudança na textura e até na cor do alimento. Esse fator também é o que limita o tempo e a validade de conservação do alimento congelado. O processo de congelamento em si não altera o valor nutricional, mas as operações preliminares ao congelamento, sim, podem afetar o valor nutricional do alimento, como por exemplo, o processo de lavagem, o corte, o preparo dos alimentos antes de congelar, entre outros fatores, poderão levar à perda de alguns nutrientes, principalmente de vitaminas. Daqui a pouco eu vou ensinar como cozinhar para ter a mínima perda desses nutrientes. Importante você saber que quando congelamos algum alimento, vai acontecer o que chamamos de cristalização da água. Aquela água presente, natural do alimento, ela vai se cristalizar. E quanto maior o tamanho desses cristais, maior será a perda dos nutrientes durante o congelamento e também no momento de descongelamento. Os cristais afetam fisicamente as estruturas das células do alimento. É como se esses cristais perfurassem as células, fazendo com que o suco que dá sabor e que contém as vitaminas e os nutrientes escapassem das células. Por exemplo, isso é comum nas carnes, As carnes congeladas, frequentemente elas perdem aquela maciez, porque perde o suco, e aí fica aquela carne um pouco mais dura, dependendo da forma como foi congelada e descongelada. Quando o congelamento é lento e desigual, que é o que ocorre, por exemplo, no freezer da nossa casa, os cristais de gelo que são formados são maiores. E para evitar esses cristais de gelo, nós precisamos estimular a comida a se congelar rapidamente. Então, se o processo que forma esses cristais maiores é quando o congelamento é lento, a solução é fazer com que esse alimento se congele mais rapidamente. Então, se o seu freezer tem uma prateleira de rápido esfriamento, use para aquelas coisas, para aqueles alimentos que você deseja congelar. Evite empilhar os alimentos dentro do freezer quando for colocar para congelar. Ao invés disso, coloca lado a lado, distribua mais uniformemente, para permitir que esse congelamento seja mais uniforme. E aí, depois de congelado, você vai lá e organiza, empilha melhor esses congelados dentro do seu freezer. E seque bem esses alimentos frescos antes do congelamento. Elimine o excesso de água. Então, com papel toalha ou um pano de prato limpo e seco. No caso das frutas frescas e dos vegetais, os cristais de gelo, eles podem se formar mais facilmente, porque o alimento muitas vezes não foi seco completamente. E essa água extra sobre a superfície das frutas e dos vegetais, eventualmente deixa o produto sem consistência. Sabe aquela consistência mais mole? Por exemplo, é frequente a gente ver isso com morango, brócolis. Mantenha o seu freezer em temperatura abaixo de 15 graus, então menos 15 graus Celsius, ou ainda menor que isso se possível, porque as temperaturas mais baixas mantêm os alimentos congelados mais estáveis, formando ainda menos cristais de gelo. O outro fator de alteração do alimento, que é a ação das enzimas presentes no alimento, que continuam atuando nele, mesmo em temperaturas baixas, como é o caso do alimento congelado. Por isso, seria interessante, seria o ideal, inibir essas enzimas antes de congelar o alimento. Mas como fazer isso? Nós chamamos esse processo de branqueamento. Os vegetais frescos, eles devem passar por esse processo antes de serem congelados. Esse processo é simplesmente escaldar o alimento em água fervente. Você deve ferver a água e colocar os alimentos já na água fervente. E assim cronometrar o tempo exato que o alimento está lá. Retirar peneirando o alimento, eliminando a água quente e transferir esse alimento para uma vasilha com água gelada. Quanto mais gelada essa água, melhor. Veja bem, você vai provocar um choque térmico.
O processo de branqueamento é aquele que você tira o alimento da água fervente e imediatamente joga na água gelada. Esse choque térmico vai fazer com que o alimento interrompa instantaneamente o seu cozimento, fazendo com que as enzimas sejam inativadas. Cada alimento tem o seu tempo apropriado para esse choque térmico, para esse tempo de cozimento ali na água fervente. Em média, são 2 minutos, seguido do resfriamento imediato. Esse processo vai fazer com que os alimentos fiquem no seu auge de sabor, de cor, por mais tempo, porque a água quente vai inativar essas enzimas que provocam a degradação dos vegetais. O branqueamento é capaz de inativar essas enzimas e abrandar a textura, favorecer a fixação da cor do alimento e reduzir o número de micro-organismos na sua superfície. Veja alguns exemplos da melhor forma de congelar os alimentos. Eu vou dar como exemplo as frutas e você pode seguir por similaridade para outros alimentos, ok? Você pode seguir o processo de congelamento natural, que é próprio para as frutas frágeis como morango, jabuticaba, figo, amora. Você deve lavar e secar muito bem, com delicadeza, para não machucar essas frutas, e colocar sobre bandejas, de preferência de vidro, cobrir com um plástico ou com papel alumínio e congelar. Após congelado, solte os pedaços de fruta das bandejas e coloque em embalagens próprias para alimentos e mantenha no freezer. A jabuticaba deve ser congelada inteira, com casca. O abacate, por exemplo, que também é comum a gente ter por sazonalidade, você deve tirar a polpa, bater com limão, gotinhas de limão, e transferir para aquelas forminhas de gelo e fazer cubos de abacate. Depois de congelados, você tira esses cubos, coloca numa embalagem própria os cubos soltos, já congelados, e mantenha no freezer. O abacaxi, por exemplo, você vai cortar em cubos, dispor em bandeja de vidro, congelar e transferir para a embalagem. Frutas como a ameixa, por exemplo, você deve cortar ao meio, descaroçar e congelar salpicado com açúcar ou em calda. O açúcar tem a propriedade de proteger a fruta contra o escurecimento, o que não quer dizer que você deva ingerir esse açúcar depois. Você pode, no momento de ingerir, depois de congelado, retirar esse excesso de açúcar. A banana, se você viu que está a banana na sua fruteira perdendo, muito madura, pica ela em rodelas finas, distribua no pirex, leve ao freezer e depois de estar bem congelada, você vai transferir para a embalagem própria de alimentos. Congele sempre em porções, de forma que você vai retirar do freezer a quantidade exata para ingerir naquele momento. A maçã. Muitas pessoas me perguntam como congelar a maçã. Você deve descascar, cortar em pedaços, retirar as sementes e fazer o branqueamento, porque a maçã certamente vai escurecer. Você deve fazer o branqueamento com 2 minutos em água fervente, colocando 1 colher de suco de limão. E aí você congela também salpicando açúcar ou em calda. O mamão você deve descascar, cortar em pedaços grandes, retirando as sementes, e também congelar salpicado com açúcar, retirando o excesso na hora de usar. O coco você também pode congelar sem casca, em pedaços ou ralado naturalmente. O maracujá você pode congelar tanto o suco quanto a polpa batida no liquidificador. Essencial que você peneire esse suco para que os resíduos da semente não permaneçam junto com o suco do maracujá. E aí você pode congelar o suco tanto em forminhas de gelo como em potes de vidro. E todos os outros alimentos, há uma forma adequada para se congelar. Por exemplo, você pode congelar pães em fatias, bolos já assados, seja em pedaços ou inteiros quando você faz em forminhas de cupcake, queijos como ricota, queijo fresco, queijo ralado.
O queijo fresco é ricota, cottage, você deve congelar também em pedaços, sempre em porções individuais. Iogurtes e coalhadas você deve transferir para potes de vidro, não congele naqueles potes comerciais de plástico, tá? Então transfira para potes de vidro ou para aquelas forminhas de gelo. A água de coco e todos os tipos de leite da mesma forma. Então leite de coco, leite vegetal, leite de vaca, você pode congelar em potes de vidro ou em forminhas. E as carnes? As carnes, logo mais eu vou trazer para você o processo específico de conservação dos diversos tipos de carnes. Mas eu já te adianto que as carnes devem ser congeladas porcionadas e de preferência já preparadas. Então, é melhor que você congele as carnes já cozidas ao invés de crua. Então, se você comprou uma carne resfriada, cozinhe ela antes de congelar. Agora, se você já comprou a carne congelada, mantenha congelada para depois preparar, ok? Em geral, frutas e legumes congele no pico de maturação, porque é assim que eles vão manter ainda mais os minerais, o sabor, cor, aparência. Em alguns casos, se mantêm ainda mais saudáveis do que os alimentos frescos, esperando para serem usados fora do congelamento. Os alimentos e pratos prontos, como por exemplo uma lasanha, um escondidinho, um quibe, devem ser congelados em porções adequadas para uma única refeição, de forma que você vai tirar para descongelar aquela única porção. Prefira sempre recipientes de vidro para congelar e até armazenar na geladeira. As embalagens plásticas devem ser evitadas, mas quando forem necessárias, procure aquelas de plástico mais grosso. Procure aquelas que são BPA free, bem identificado, quando você compra, que é sem bisfenol A, que é uma substância tóxica do plástico. E evite também o alumínio. Quando você for usar o papel alumínio, que seja para aqueles momentos que tem pouco contato com o alimento. Evite congelar naquelas forminhas descartáveis de alumínio, ok? Elimine todo o ar dentro da embalagem, se possível. Você pode usar um pote hermético a vácuo ou aqueles plásticos que você vai eliminando o ar e vai fechando, tipo ziplock. E sempre coloque os alimentos no seu freezer bem dispostos, bem organizado, com rótulo onde você coloca o nome, a data em que foi armazenado. Dessa forma você sempre vai saber o que tem e há quanto tempo está lá. O descongelamento também vai interferir totalmente na qualidade nutricional do alimento. Você deve também se atentar para esse processo. Para o bom aproveitamento dos nutrientes, o descongelamento deve ser feito de forma lenta, em temperatura de refrigeração, ou seja, dentro da geladeira, porque assim a gente evita a proliferação de micro-organismos durante o descongelamento. Então, jamais descongelar alimentos em cima da pia, do lado do fogão, no sol. Programe-se para retirar o alimento que você vai usar com antecedência. Então, à noite, já tira o que você vai usar no almoço do dia seguinte, por exemplo. E outra coisa, o congelamento e descongelamento repetido prejudica muito o alimento, porque cada vez que você descongela e congela, provocam a formação daqueles cristais que vão lesionando cada vez mais as células, vai rompendo as membranas e liberando aquele líquido riquíssimo em sabor e em nutrientes, além de proporcionar a reprodução de bactérias. Então, descongelou uma vez, não recongela. Por isso a importância de sempre congelar em porções únicas, porções em que você vai usar totalmente em uma refeição. Então nós falamos até aqui sobre congelamento, refrigeração e agora nós vamos falar sobre outras formas de conservação que estão ligadas ao calor, como por exemplo a esterilização e a pasteurização de alimentos. O que poucas pessoas sabem é que as temperaturas que nós alcançamos no fogão convencional na nossa casa, por exemplo, não são capazes de esterilizar completamente o alimento. Nós precisaríamos de uma temperatura muito superior a 100 graus Celsius para destruir
completamente as bactérias de um alimento e assim dizer que está esterilizado. E mesmo se isso fosse possível de se fazer de forma caseira, o alimento não se tornaria nutricionalmente interessante para o nosso consumo, até a sua cor, o odor, a textura, o sabor seriam tão modificados pelo tempo que precisariam ficar nessa alta temperatura de esterilização que se torna inviável. Então, a esterilização comercial, aí sim, se torna uma forma possível de conservação de alimentos, porque lá sim, a indústria consegue destruir 99,99% das bactérias em um tempo muito curto em que esse alimento estará exposto a uma alta temperatura. A pasteurização, que é utilizada principalmente nos leites, nos laticínios, ela pode ser realizada em casa. Esse é um processo que requer temperaturas menores que 100 graus, porém só se consegue conservar o alimento por poucos dias, diferente da esterilização, que você tem até tempo de prateleira maior, não é verdade? E esse método de pasteurização vai requerer refrigeração. Esse processo destrói os micro-organismos patogênicos, porém se torna prejudicial para os nutrientes presentes no alimento, porque a temperatura é baixa. Mas para matar esses micro-organismos, o tempo exposto a esse calor precisa ser alto, destruindo alguns nutrientes. O ideal mesmo é se nós não precisássemos usar essas técnicas. Nós poderíamos priorizar o consumo de verduras e frutas cruas, porque assim todas as vitaminas e minerais seriam mantidas intactas em perfeito estado. A desvantagem em se consumir os alimentos crus é o risco de contaminação por bactérias, fungos, e por isso todos os alimentos que nós formos consumir assim devem ser muito bem higienizados. E quando cozinhamos o alimento na nossa casa, no dia a dia, para preparar as refeições, qual a melhor forma, a melhor técnica? Cozinhar ao vapor, assar, grelhar, usar um micro-ondas. Mas antes eu quero te perguntar, para que nós cozinhamos os alimentos? A cocção desagrega algumas estruturas vegetais, melhorando a palatabilidade, ou seja, o sabor deles, melhorando a digestibilidade, a disponibilidade de alguns nutrientes, elimina alguns agentes tóxicos e micro-organismos patogênicos. Veja alguns alimentos que são melhor aproveitados quando cozidos. Alimentos cujo calor vai tornar seus nutrientes mais disponíveis para o nosso corpo. Por exemplo, o tomate. A quantidade de licopeno, que é um antioxidante essencial para a prevenção de câncer, por exemplo, é maior quando aquecido e sua absorção pelo nosso organismo vai ser ainda melhor. Se nós adicionarmos então um fio de azeite, nós maximizamos ainda mais o efeito desse processo, melhorando ainda mais a sua absorção e utilização. Os cogumelos, quando nós cozinhamos, eles se tornam mais ricos em potássio e eliminamos os seus agentes tóxicos que são naturais desse alimento. O espinafre, a absorção do ferro, do cálcio e do magnésio é muito maior quando está na forma cozida. A couve, os níveis de vitamina A e de potássio aumentam e os valores de fibra também. Além do mais, a digestão da couve, quando é cozida, ela é facilitada. A cenoura também, os níveis de beta-caroteno chegam a triplicar quando elas passam pelo processo térmico. E a digestão também se torna melhor e mais veloz. Mas então, qual a melhor forma de cozinhá-los? Os métodos de cocção são os principais determinantes das perdas de nutrientes. Nós precisamos nos atentar, observar qual a melhor forma de cozinhar esses alimentos no nosso dia a dia. E a nossa maior preocupação é relacionada aos vegetais, porque esses são nossas maiores fontes de nutrientes, como as vitaminas, os minerais, fitoquímicos e antioxidantes que são essenciais na nossa saúde. A manutenção das quantidades de vitaminas e minerais nas hortaliças é realmente um desafio, porque a perda já começa ali logo depois da colheita, no transporte. Na verdade, boa parte das hortaliças elas poderiam ser consumidas in natura. E sabemos que quanto mais mexemos nos alimentos, mais eliminamos
propriedades deles. Porém, nem sempre o alimento cru e in natura é a melhor opção. Assim, em algumas situações é necessário ou até preferido que haja algum processo de cocção. Existem 3 fatores que provocam a perda de nutrientes em vegetais durante o seu cozimento. Esses fatores são o tempo de cozimento, a temperatura a que esse alimento vai ser submetido e o volume de água que vai ser usado ali nesse processo. Então, se a quantidade de água, o tempo e a temperatura de cozimento forem reduzidos, mais nutrientes se mantêm no alimento. Dessa tríade, a água é o elemento mais importante, porque a sua falta ou a abundância é primordial para a riqueza ou a escassez de nutrientes nos vegetais. Tudo que é mergulhado em água fervente geralmente perde boa parte do seu valor nutritivo, principalmente os legumes e verduras, porque ele já contém em si bastante quantidade de água e acaba perdendo em média 50% das suas vitaminas, como por exemplo a vitamina C e os sais minerais. Por isso, o ideal é cozinhar no vapor, onde a perda é apenas de 10 a 30%. No caso do cálcio, a diferença é ainda maior, até 45% se vai embora com a panela aberta, enquanto que no vapor vão-se no máximo 5%. A vitamina C e muitas vitaminas do complexo B, como a B6 e a B12, são as vitaminas mais vulneráveis porque elas são solúveis em água. E normalmente essa água não é aproveitada, ela é descartada ou ela evapora com a panela aberta, o que faz com que esses nutrientes também se escapem. Em um estudo, os teores de vitamina C, potássio, cálcio e fósforo foram avaliados em brócolis submetidos a diferentes técnicas de cocção: panela ao vapor, forno combinado, que é um equipamento presente nas cozinhas industriais, forno micro-ondas, ebulição e fogo brando. Esse estudo mostrou perdas significativas nos teores de fósforo e cálcio em todas as técnicas de cocção quando comparado com brócolis in natura. Quando foi cozido na panela a vapor, foi preservado mais os teores, por exemplo, de vitamina C e fósforo no brócolis. Vamos ver agora quais são as vantagens e desvantagens de cada um dos métodos de cocção. No cozimento, você deve adicionar o alimento somente quando a água já estiver fervendo, porque assim a gente mantém maior parte das vitaminas e minerais. O aquecimento elimina substâncias que atrapalham a absorção e a interação de outros nutrientes e facilita a digestão. Então, essa é uma das vantagens do processo de cozimento. A desvantagem é que se a gente adicionar o alimento na água fria, as perdas vão ser significantes, porque o tempo que o alimento vai ser submetido àquele processo é maior. O cozimento ao vapor. Esse é um processo de cocção que a gente fala que é indireta, porque é pelo calor da água que está em ebulição. Você conhece uma panela de cozimento a vapor? É aquela panela onde você coloca a água na parte de baixo e o alimento em cima, de forma que o alimento não tem contato direto com essa água, mas tem contato com o vapor que sobe da água quando ferve, e esse vapor circula ali dentro da panela que está tampada, e esse vapor quente vai cozinhando esses vegetais, esses alimentos que estão ali dentro. As vantagens é que as vitaminas e os minerais são muito mais conservados e não tem acréscimo de gordura, o que faz com que a preparação seja ainda mais saudável. A desvantagem é que leva um pouco mais de tempo do que as outras preparações normais, mas eu te garanto que vale a pena. Sem falar que o sabor dos alimentos, quando são cozidos na panela ao vapor, é muito mais intenso. Cozinhar na panela de pressão. Nesse processo, os alimentos são superaquecidos. O tempo de cozimento é diminuído porque a panela aumenta a temperatura muito rapidamente, mas ocorre uma perda de vitaminas e de nutrientes ali pela água utilizada naquele processo, que é alto. O processo de refogar os alimentos, quando você aquece os alimentos ali em fogo brando, até que se tornem macios e al dente, tem a vantagem de não utilizar água e aí torna a preparação mais saudável, mantém a crocância de certos alimentos.
é ideal para preparar vegetais, carnes. A desvantagem é que algumas pessoas usam uma quantidade exagerada de gordura. Os alimentos grelhados é quando a gente aquece o alimento em uma superfície muito quente. A vantagem é que se você usa uma superfície antiaderente, você nem precisa acrescentar gordura para cozinhar e o processo é rápido. A desvantagem é o risco de assar demais, né? Você deve se certificar de que o alimento está cozido no ponto que você deseja, principalmente no seu interior, sem deixar que ele fique esturricado. E o alimento assado, que é o processo de cozinhar o alimento sob o calor seco em altas temperaturas, como no forno elétrico, forno a gás, tem a vantagem de conservar os nutrientes, concentrar mais os minerais, além de manter o sabor e eliminar grande parte da gordura dos alimentos. Quando você coloca uma carne, um frango para assar no forno, por exemplo, você já observou quanta gordura, né, é eliminada ali naquele processo. A desvantagem é o risco de ressecar o alimento e até por isso dificultar a digestão. Quando a carne, por exemplo, fica muito assada, o processo digestivo fica mais difícil. O ideal é assar coberto, tanto os legumes como carnes, tampado, seja com papel alumínio, papel manteiga, com caldo, com algum líquido caseiro dentro. E o micro-ondas? Vale a pena usar o micro-ondas para cozinhar os alimentos? Será que ele conserva os nutrientes ou destrói ainda mais? O micro-ondas traz algum risco para a nossa saúde? Veja bem, considerando os 3 fatores que provocam a perda de nutrientes nos vegetais, por exemplo, durante o seu cozimento, que são o tempo de cozimento, a temperatura utilizada e o volume de água, o forno micro-ondas parece ser uma boa opção para o preparo de vegetais, já que minimiza todos esses fatores citados. Ou seja, quando nós usamos o micro-ondas, nós praticamente não precisamos acrescentar água, é mais rápido do que no fogo convencional e a temperatura geralmente não é tão alta como no fogão convencional, apesar de que isso também vai depender do ajuste, da regulação do seu forno micro-ondas. O micro-ondas cozinha os alimentos usando ondas de energia semelhante às de rádio, porém mais curtas. Essas ondas, elas são seletivas e elas afetam sobretudo a água, as moléculas de água presentes no alimento, fazendo com que essas moléculas vibrem e, de acordo com a vibração, gere calor, que rapidamente se expande, se estende entre as moléculas próximas uma da outra ali, o que vai fazer com que haja um aquecimento do alimento até a cocção, o cozimento dessa comida. Esse processo pode sim afetar as vitaminas, os nutrientes dos alimentos, principalmente os antioxidantes, justamente por essa superagitação das moléculas. Mas essas mudanças não são exclusivas do micro-ondas, mas é principalmente o resultado do superaquecimento. O micro-ondas parece gerar menos perdas por ser desidratante. Então, quando a gente perde água no alimento, a gente está concentrando mais nutrientes. Então dá uma sensação, se a gente for calcular peso por quantidade de nutriente, como está mais concentrado no alimento após o processo no micro-ondas, parece que está com mais nutrientes, mas na verdade só está mais concentrado. Um estudo feito na Espanha em 2003 constatou que o brócolis cozido no micro-ondas perde 97% dos seus nutrientes antioxidantes, contra apenas 11% quando é cozido no fogão convencional. Esse estudo parece ser assustador, não é, com relação ao uso do micro-ondas. No entanto, ele foi bem questionado porque no estudo usou muita água, mais do que o necessário para preparar o alimento. Então deixou dúvidas se foi pelo excesso de água ou se é realmente pela agitação das moléculas. Então nós ainda precisamos de mais estudos para que a gente conclua a respeito do uso do micro-ondas. Eu sou da opinião sempre de que, na dúvida, melhor evitar. Se nós temos outros processos de cocção que são eficientes, por que usar o micro-ondas? Se nós temos a panela a vapor, a grelha, a panela, o forno convencional, podemos lançar mão desses que são mais garantidos de ser saudáveis, de manter melhor os nutrientes para a nossa saúde.
Então, de uma forma geral, como cozinhar e preservar ao máximo os sais minerais e as vitaminas dos seus alimentos? Anote aí. Primeiro, prefira cozinhar no vapor, com pouca água, e evite deixar o alimento por muito tempo nesse processo. Cozinhe as hortaliças al dente e esfrie elas o mais rápido possível após cozinhar para preservar essas vitaminas. Faça aquele choque térmico com água gelada. Segundo, mantenha a casca. Não descasque os alimentos como, por exemplo, a batata, beterraba, o chuchu, a cenoura antes de cozinhar. A casca serve como uma proteção que ajuda a reter os nutrientes dentro do alimento. É como se fosse uma barreira mesmo. Então, cozinhar sempre com casca. E em terceiro, cozinhe os alimentos inteiros. Quando você corta os alimentos, você está aumentando, multiplicando o contato com a água, e a perda desses nutrientes pela água e também no vapor vai ser maior, porque há um aumento da superfície de contato, tanto com o vapor como com a água. Então, cozinhe os alimentos inteiros e deixe para picar depois de cozidos. Quarto, assar os alimentos também não deve ser por tempo prolongado. As carnes têm pouca perda nutritiva, mas quando elas ficam esturricadas, por exemplo, elas sofrem alterações químicas e podem gerar substâncias tóxicas. Por isso, o ideal é assar sempre ao ponto, para ter uma carne suficientemente cozida e livre de micro-organismos. As proteínas também se desnaturam, ou seja, elas se decompõem e às vezes perdem suas propriedades quando elas são esquentadas demais, seja por que método for. Ao grelhar as carnes, comece sempre com fogo bem alto, então a chapa, a frigideira deve estar bem quente, porque quando a carne entrar em contato com esse calor intenso, vai formar uma capa que vai bloquear a perda dos nutrientes, do suco da carne. Nós chamamos esse processo de selagem. Quem gosta de preparar carne, churrasco, sabe bem o que eu estou falando. 5. Reaproveite a água sempre que for possível, seja quando você cozinhar em água mesmo ou no vapor, né? Quando você cozinhar os vegetais, aproveite essa água em sopas, em sucos, no preparo de massas, no preparo de arroz, no feijão. Ao invés de colocar a água pura, use essa água que restou do cozimento dos vegetais. Elas são ricas em nutrientes, em vitaminas e minerais. Eu costumo sempre colocar essa água que resta em cubinhos de gelo congelado, e aí eu transfiro para recipientes, e quando eu vou bater um suco, por exemplo, um suco verde, eu retiro esses cubos para bater ao invés de acrescentar água pura. Conclusão: a melhor forma de reter as vitaminas e os nutrientes dos alimentos ao cozinhá-los é usar tempos curtos que limitem a exposição deles ao calor, em um método que use menos líquido. Se o que mais te preocupa é manter o valor nutritivo dos alimentos, o melhor é cozinhar ao vapor. Se o que mais te preocupa é manter o valor nutritivo dos alimentos, o melhor é cozinhar ao vapor, grelhar ou assar os alimentos. Me diga se você teve alguma dúvida, me deixe seu comentário.